Antes, vamos falar sobre uma pesquisa para rastrear doenças e até criar novos medicamentos. O Hospital São Vicente de Paulo, aqui em Passo Fundo, está recrutando pacientes para estudos clínicos. E é sobre esse assunto que eu começo esse bloco, recebendo aqui no estúdio a coordenadora da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital São Vicente, a Keila Deutscher. Keila, bem-vinda ao estúdio do Jornal do Almoço. O que são essas pesquisas clínicas que acontecem dentro do hospital? Boa tarde. Boa tarde. As pesquisas clínicas são projetos, são pesquisas que acontecem com seres humanos. Então, geralmente é para se avaliar a segurança, a efetividade de medicamentos clínicos ou dispositivos médicos. Então, hoje eu sempre falo para os nossos pacientes, se um paciente toma uma dipirona por uma dor de cabeça, é porque isso só foi possível porque houve estudos prévios e houve pacientes que se voluntariaram para estar participando desses projetos de pesquisa, que a gente pudesse trazer resultados e então esse medicamento estar hoje nas farmácias. Quais os tipos e quantas pesquisas existem hoje em andamento? Olha, no Hospital São Vicente de Paulo, nós já realizamos projetos de pesquisa há mais de uma década. Então, atualmente nós temos aproximadamente uns 60 projetos, que a gente chama de projetos multicêntricos, multinacionais. Então, aproximadamente isso em todas as áreas terapêuticas. E são doenças muitas vezes agudas, doenças que têm um acompanhamento mais rápido e doenças crônicas também, que o paciente acaba sendo acompanhado por um longo tempo. Isso, exatamente. Dependendo do tipo de projeto, do tipo de patologia do paciente, ele vai ser acompanhado. Por exemplo, nós temos estudos com diabetes mellitus, que pacientes são acompanhados por um período de 5, 6 anos. Mas em doenças agudas, muitas vezes, por exemplo, uma doença como a influenza, ele vai ser acompanhado por um período de 30 até 60 dias. Quais as vantagens para o paciente que participa das pesquisas? Nós sempre falamos que os estudos eles são muito éticos, a gente sempre preza por não causar dano, por trazer benefícios para esses pacientes, pela autonomia do paciente e o principal é o que a gente fala do retorno dos benefícios. Então ele vai ter um acesso maior à saúde, ele geralmente tem esses acompanhamentos feitos de uma forma muito próxima, ele vai entrar, claro, de forma voluntária, ele pode sair a qualquer momento também, mas ele tem um acompanhamento de forma gratuita, acompanhamento clínico, tratamentos, exames, e é toda uma equipe multidisciplinar que fica acompanhando esses pacientes. Então, se acontece qualquer problema, se ele apresenta alguma dificuldade, algum evento adverso, que a gente chama, ele entra em contato conosco, ele tem esse tratamento muito próximo, porque é uma questão de segurança do paciente e da necessidade que nós temos também de ter os resultados, os dados da pesquisa. Alguns pacientes com certeza estão ouvindo, estão nos acompanhando e estão pensando em quais os riscos que eu posso estar sendo submetido. Quando se fala em pesquisa, obviamente que alguns testes são realizados, Quais os riscos para o paciente na prática? Isso é muito variável, porém são riscos sempre controlados. Então, quando você vai tomar qualquer medicamento, você vai ler uma bula. E naquela bula existem alguns eventos que podem acontecer, algumas reações adversas, e isso só é possível a gente saber com esses projetos. Então, nós temos projetos agora já em estágios bem avançados de pesquisa, que a gente chama de fase 3 de pesquisa. Então, já aconteceram estudos prévios com outros pacientes voluntários e nas fases mais iniciais com animais. Então, a gente já sabe como é o mecanismo de ação desse medicamento, quais são as principais reações adversas. Então, esses riscos a gente já sabe mais ou menos, é um medicamento que pode trazer sonolência, ou que pode trazer um desconforto gastrointestinal, geralmente a gente já sabe e já conversa. E além disso, a gente tem critérios clínicos muito específicos, então o paciente tem critérios que fazem com que ele possa entrar e critérios clínicos que fazem com que ele seja excluído por uma questão de segurança. Então, muitas vezes é um remédio que vai ser excretado do corpo ou vai trazer uma sobrecarga nos rins. Se o paciente tem alguma insuficiência renal, ele já não pode entrar. Então, tem toda uma avaliação bem específica. Tá certo. Bom, a gente tem o telefone aí na tela para quem tem interesse em saber mais quais os tipos de pesquisa, como participar, é só procurar o Hospital São Vicente de Paulo. Keila, obrigado por ter vindo aqui no Jornal do Almoço. Ok, obrigada.